Meus prezados irmãos, que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família, e que você nesta noite fria, aqui na região de Curitiba e Quatro Barras, você possa ter uma noite aquecida com a presença de Deus, através desta live aqui, não é? O nosso bate-papo na fonte, que hoje, na realidade, devido ao clima, resolvemos fazer aqui dentro do templo. E estamos aqui com o nosso coordenador do Departamento de Comunicação da ADQB, presbítero Rogério Santos, e também a sua esposa Michele por aí, a irmã Rafaela aí manuseando o Data Show, para participarmos aqui destes momentos à luz da Palavra de Deus. Também vamos aproveitar louvar a Deus, não é, nesta noite. Para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de hoje, o assunto que nós vamos trazer aqui em questão, a nossa conversa, o nosso diálogo, é de repente até um tanto que assustador, mas se faz necessário. Hoje nós vamos falar um pouco da saudade, da lembrança daqueles que já foram embora, daqueles que estão nos deixando. Nós estamos atravessando aí alguns momentos difíceis da igreja na face da terra, e um desses momentos que nós estamos passando é o fato do Senhor nosso Deus, para nós que ficamos, estar recolhendo pessoas que nos são de referenciais, pessoas que nos servem de exemplo, e essas pessoas, essas lideranças, esses homens e mulheres de Deus estão indo embora. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da saudade que essas pessoas nos deixam. Mas antes de começarmos, então, e eu quero aqui embasar a nossa conversa, o nosso diálogo hoje, o presbítero Rogério, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9, e o versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E partindo desse versículo, nós vamos hoje, juntamente aqui com o presbítero Rogério Santos, conversar com você que está aí do outro lado da tela, no seu lar, no seu trabalho, através do seu aparelho receptor. Você vai conversar, vai opinar, vai dialogar conosco. O irmão Rogério, com as suas considerações, enquanto eu sirvo aqui um chazinho caprichado para ele, na nossa xícara personalizada, que eu ganhei hoje do pastor Odair, irmã Rosilene, nos presentearam aí com uma bonita xícara personalizada do bate-papo na fonte. Enquanto eu sirvo, você faz as suas considerações aí, Rogério. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui reunidos com vocês. E como o pastor já falou, o nosso assunto é um tanto intrigante ao mesmo tempo, porque estamos aí convivendo com uma realidade, e essa realidade não deixa de estar presente conosco, né? E o meu maior sentido aqui é, primeiro, em agradecer a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos reunidos, apesar que tão distantes, tão longes um do outro, mas unidos em uma só comunhão, que é pela presença do Espírito Santo, o desejo de estar habitando nos céus. O nosso assunto de hoje, como já fora dito, de tanta saudade, e dessa forma nós vamos falar alguma coisa sobre isso. E eu já dizendo aqui, obrigado, pastor, pela confiança, porque estar atrás da câmera às vezes é mais fácil. Mas Deus é bom, e eu acredito que nós vamos falar com alguém, e eu tenho certeza que Deus também consolará corações aqui nessa oportunidade. Amém, amém. Então, amados irmãos, vamos falar aí da saudade que pessoas amigas, pessoas admiráveis têm nos deixado. E falando em saudade, a primeira coisa que nós nos lembramos
Dentro do nosso inário oficial, a harpa cristã é o nosso segundo hino da harpa, Saudosa Lembrança. Vamos cantar, aproveitar que temos um talento musical aqui, o irmão Rogério, ele vai tocar e nós cantaremos Saudosa Lembrança. Aí na sua casa, reúna a sua família e nesse momento vamos nos lembrar das pessoas que amamos, de repente até familiares, não é? Nossos que já partiram, mas nos deixaram uma saudosa lembrança. Cantemos então. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hinos como esse nos trazem de fato a lembrança de pessoas
que verdadeiramente marcaram a história e marcaram as nossas vidas, né? Por certo, eu sei que você aí na sua casa agora deve estar lembrando de alguém que passou pela sua vida, mexeu com a sua vida, criou marcas significativas na sua vida e lhe deixou grandes, lindas lembranças. E é isso que nós queremos comentar um pouco, porque o escritor aos Hebreus aqui, ele, no capítulo 9, versículo 27, diz que é ordenado, é uma ordenança que não tem como escapar. É a única coisa que nós já nascemos sabendo que vai acontecer. Nascemos sabendo que um dia partiremos daqui. Uns com tenra idade, outros com idade mais avançada, outros com meia idade, uns através de forma natural, de doenças, outro através de tragédias, de traumas, de acidentes, outros através, enfim, de situações até um tanto constrangedoras, como assaltos e assim sucessivamente. E às vezes, irmão Rogério, a gente questiona a Deus por que o crente fiel morre, às vezes de forma abrupta, de forma tão violenta. Eu me lembro agora de um conceituado pastor no estado de São Paulo, pastor Valdir Nunes Bícego. Na época ele era pastor na Assembleia de Deus da Lapa, em São Paulo, setor da Lapa, um grande pregador, conceituado homem de Deus, que uma certa noite, voltando da igreja, chegando em casa, no portão da sua casa foi surpreendido por 2 assaltantes, que além de tentar roubar-lhe, lhe tiraram a vida, lhe alvejando com alguns tiros. E a gente às vezes pergunta por que o justo, o crente, muitas das vezes passa por situações dessa natureza. Por que Deus permite a gente ser levado, os nossos irmãos serem levados de formas trágicas, formas traumáticas? E este é apenas um exemplo, eu poderia citar outros aqui, que eu convivi de perto, não é? Pessoas mulheres de Deus, que foram tiradas da sua família através de acidentes automobilísticos, e o carro pegou fogo, e a nossa irmã teve 70% do seu corpo queimada. E eu convivi com essa situação quando ainda era capelão no hospital evangélico, convivi de perto com estas situações, não é? Irmã nossa, e que foi tomada de nós, e assim sucessivamente, não é? O que o senhor tem a dizer, o Rogério tem a falar um pouco sobre isso, e você também nos deixa aí a sua opinião nos nossos comentários aqui da nossa live. Muito bem. Dentro deste assunto, pastor, vale a gente pensar nas palavras de Jesus, né? Jesus, em uma certa feita, ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, porém ele afirma que venceu o mundo. Dentro dessa situação de vários irmãos ser tirados, até mesmo de forma, muitas vezes, que a morte, ela, na maioria das vezes, é inesperada. E isso leva em consequência que nós não somos exclusivos diante de Deus. Nós não somos um povo separado. Não, esse aqui é o meu povo, então neles nem a morte os atingirá. Então, diante dessa situação, nós observamos que Eclesiastes vai nos dizer algumas coisas muito interessantes. Entre tantas, ele vai dizer assim, o escritor, que o sol nasce sobre todos. Então, a todos está ordenado o castigo da morte, né? O castigo da morte está ordenado a todos. Aí eu penso sobre a seguinte questão sobre a morte. Aí cabe a convicção de cada pessoa e o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Se a morte batesse a porta nesse instante de cada um de nós, qual seria o nosso destino? Um exemplo, 2 ladrões na cruz,
a indagação de um deles dizendo assim: tu és o Cristo? Se tu és, desce. O outro falou: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual seria a postura diante de tudo isso? As agruras da vida acontecem, mas qual seria a postura se isso acontecesse agora? Porque o sol nasce para todos, né? De fato, Jesus nos ensinou através das parábolas, e uma das parábolas que ele disse, que ele contou, foi acerca dos dois fundamentos. Aquelas casas, aqueles dois homens, que cada um construiu a sua casa, um, porém, na rocha e outro, porém, na areia. E a Bíblia diz que veio uma tempestade, a mesma tempestade que veio na casa de um, também chegou na casa do outro. O mesmo ciclone, o mesmo vento que assoprou na casa de um, assoprou na casa de outro. É aquilo que você citou em Eclesiastes, que o sol nasce para os bons e para os ruins. Então, as circunstâncias, elas nos vêm tanto para os bons quanto para os ruins. Os acidentes acontecem tanto com gente boa e até mesmo com fiéis, crentes fiéis, como acontece com o ímpio. A diferença é aonde está alicerçada a nossa vida, aonde está alicerçada a nossa fé, se sobre a rocha ou se sobre a areia. Uma vez alicerçado sobre a rocha, a gente não se abala, independente da situação, ou da maneira, ou da forma como somos tirados desta vida. A gente não se abala, não é? Por mais que seja um pouco traumático no momento, mas o crente sabe que para Deus o nosso corpo é apenas uma matéria que futuramente vai ser transformada. Não importa se foi o fogo que a levou, não importa se foi a água que o levou, não importa se foi um acidente que o transtornou, que o danificou, o corpo será sepultado. Porém, quando ele ressuscitar, a água, o fogo, tudo terá que devolver na maior perfeição. Melhor ainda, Pedro vai dizer que nós seremos semelhantes a ele, teremos um corpo glorificado, não é? Por isso que isso venha nos consolar, sabendo que, mesmo em meio a traumas, o crente parte, mas um dia nós seremos transformados perante o Senhor, irmão Rogério. Vale também, pastor, diante desta, há quem diga que um certo músico dos Salmos, Asaf, ele sofria algumas perseguições, né? Até algumas pessoas que ilustram que a sua família sofria algumas crises familiares enormes, e quando ele fora convidado a ir a cantar no templo, a entoar, ensaiar o louvor no templo, ele foi. Só que aí uma ilustração de um certo pregador, ele dizia assim: Asaf no templo e a família em casa, quem sabe doente. Asaf no templo e a família, uma ilustração que o pregador fez. E eu me lembrei agora dizendo aqui no assunto, quem foi que disse que nós não estamos dados a essas situações? O detalhe que dentro do assunto, linkando uma coisa com a outra, é: os nossos pés caminharão para qual sentido? Porque Asaf vai lá e ele cita assim: olhando eu para a prosperidade do ímpio, os meus pés quase se desviaram. Dentro dessa situação de decepção, de momentos que acontece, o desespero vem naquele sentido momentâneo, porque é natural, porque o ser humano não está preparado para a dor da perca, para a dor do deixar. O ser humano está preparado e sempre lutando para ter, para possuir, para adquirir. Para se desfazer, o ser humano não tem esse dom, não tem essa preparação para se desfazer. Então, quando a perca acontece, é natural que o ser humano se torne até mesmo compulsivo em tentar reconquistar. Eu mesmo tive o desprazer de estar em um velório e a filha chacoalhava a mãe e gritava: mãe, volta! Quase que deu uma tragédia no velório,
que até a gente citando dá até quase um tom de ironia no final, porque ela quase derruba caixão com aquela coroa que tem atrás, enfim. Então o ser humano não está preparado em perder. Só que para nós, como cristãos, nós temos que entender um detalhe que também o apóstolo Paulo nos ensina, que nós não perdemos. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós estamos simplesmente, para quem fica, está esperando um reencontro. Sim, pode. Dentro disso que você falou, duas coisas aqui me vieram à lembrança. Você citou aí a questão de Asaf, o salmista Asaf, o levita Asaf. E Asaf, no Salmo 73, quando ele diz que os seus pés quase que se desviaram, foi pelo fato dele também estar observando a vida do ímpio até na hora da morte. Porque no versículo de número 4 do Salmo 73, ele diz assim, falando da vida do ímpio: não há apertos na sua morte, mas está firme a sua força. Dá a entender que o Asaf ficava observando a morte, a família dos ímpios, a vida dos ímpios, e até quando os ímpios morriam, parece que as coisas eram tudo de uma forma tão natural, tão normal, enquanto que na família do justo, que era ele, e daqueles que ele conhecia através da justiça divina, ele percebia que, de repente, no momento da morte, havia alguma complicação, alguma tragédia. Isso lhe causou perturbação, a ponto dele dizer: quando eu via isso, que o ímpio, na hora que morria, dava tudo certo, não havia apertos na sua morte, eu quase que me desviei. E quanta gente que culpa a Deus pela partida de alguém, pela perca de alguém, não é? Culpa a Deus e, em função disso, afasta-se do Senhor, se esquece que a vida pertence a Deus. Jó disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta semana não tem sido nestes últimos, o mês de julho, vamos assim dizer, nós já começamos o mês de julho de uma forma muito traumática para o segmento ministerial da Igreja do Senhor Jesus no Brasil e muito especialmente aqui na região metropolitana de Curitiba. Tivemos grandes percas a nível de Brasil, já o Covid-19 já ceifou a vida de alguns pastores e membros da igreja. Eu me lembro que a semana passada tivemos o pastor ali do Mato Grosso, filho do pastor Sebastião, pastor Rubens, que foi levado pelo Senhor através do Covid. Tivemos também no interior de São Paulo, pastor Rezende, que também pastoreava um grande setor, uma grande igreja do interior de São Paulo, membro da diretoria da Convenção de São Paulo, ao lado do pastor José Wellito, também foi ceifado, não é, ainda na sua meia-idade, pelo Covid-19. Homens que lideravam grandes, enormes trabalhos, homens que estavam à frente de convenções. Tivemos também, lá no Nordeste, a perca de um dos presidentes da convenção, se não me foge a memória, não quero aqui pecar em errar, mas se não me foge a memória, do Ceará, que também foi tomado, não é, pelo Covid-19. Esta semana, para nós aqui na região metropolitana, foi uma semana de grandes perdas. Nós aqui que convivemos, que crescemos, no meu caso, eu cresci vendo, ouvindo, congregando, não é, com estes homens. Pastor Sudislande Farago de Andrade foi meu pastor quando eu ainda era criança, bem nova, lá em Vila Isabel, e também a sua esposa, a irmã Odete. Eles, em menos de uma semana, ambos foram
levados pelo Covid-19. Pastor Sudslande primeiro, uma semana depois, não é? Mais precisamente ontem, a irmã Maria Odete, também sua esposa, foi tomada. Também, de igual forma, sábado próximo passado, foi o sepultamento da irmã Maria Joana da Costa, esposa do pastor Manuel Caetano da Costa, ali de Campo Largo, pastor presidente em Campo Largo. E ela, no sábado, foi sepultada. E hoje, mais precisamente aí, 5 dias depois, 4, 5 dias depois, o pastor Manuel Caetano também teve a sua vida ceifada pelo Covid-19. Muito embora a passagem do pastor Caetano nessa madrugada foi de uma forma muito linda, muito bonita, porque Deus se apresentou a ele, Deus o avisou que havia de recolhê-lo, ele reuniu a equipe de enfermagem, comunicou que seria a sua última noite, os seus últimos momentos de vida. A equipe de enfermagem até, não é, uma das enfermeiras até o chamou a atenção. Não, pastor, o senhor está se recuperando, está bem. Não, minha filha, Jesus falou que vai me levar esta noite. E não levou 1 hora, pastor Caetano partiu, não é, né, no início dessa madrugada. E são homens que marcaram a nossa história. Por exemplo, eu tive o prazer de, quando o pastor Sudslande dirigia o setor da Lapa, não é? Eu tive o prazer de pernoitar na sua casa, de pregar na igreja que ele dirigia, e ele me contar algumas de suas experiências. Pastor Caetano também foi meu pastor na minha adolescência, quando ele dirigia a Vila Nossa Senhora da Luz, não é? Um homem que me deu bastante oportunidade, foi minha testemunha de casamento há 20 anos atrás, quando eu contraí casamento com a Rose. Pastor Caetano saiu aqui de Curitiba, foi até a cidade Palotina, 600 quilômetros, para ser minha testemunha de casamento. Ele, a irmã Joana, eu ainda tenho a recordação, a lembrança, o presente de casamento que ele nos deu, ainda nós temos. Mas são pessoas que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa história e que nos deixam grandes lembranças, grandes legados. E fica aqui, então, não é, irmãos, nesse momento de grandes perdas para nós, para a igreja no Paraná, e nós que convivemos com esses homens, vimos a igreja crescer através do trabalho destes homens, nosso coração fica apertado, sem sombra de dúvida. Porém, a gente tem essa convicção, esta esperança de que eles estão bem melhores do que nós, e como nós estamos aqui analisando, Covid-19 veio, não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe religião, ele leva mesmo, leva a todos. E ficamos aqui indagando. Homens como estes, hoje um companheiro conversando comigo e até desabafando um pouco, disse: eu não consigo entender, companheiro, irmão Gilson, que estes homens deram tanto a vida, não é? E chega no fim da vida, eles não têm sequer o direito, a condição de terem um funeral decente, porque é do hospital direto para a funerária, para o corpo ser preparado para o sepultamento. E isso machuca de certa forma. Por que Deus permite isso para um servo seu, não é? Então esse companheiro até me indignei um pouco assim, muito triste, questionou comigo, mas poxa vida, não vai ter sequer a oportunidade de receber um velório decente, não é? Só que a Bíblia vai nos dizer no Salmo 116, o versículo de número 15, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos, dos seus santos, preciosa. Então, aquilo que nós às vezes questionamos para Deus, não é?
não passa simplesmente de um meio de transporte, porque para Deus a passagem desses homens, dessas mulheres, ela é valiosa, ela é preciosa. Como você citou já a questão de Paulo, né, dizendo, ela é lucro, ela é ganho. E o ser humano, como já havia dito, não está acostumado a perder, né, pastor? Diante de tantos benefícios que nos foram oferecidos através desses homens de Deus e mulheres de Deus que se anteciparam em estar perto de Deus, nós que ficamos aqui, nós queríamos adquirir mais, sentar. Eu costumo fazer, melhor dizendo, pastores que passam, pastores de mais idade por aí, e eu não estou sendo hipócrita e nem mesmo fazendo alusão a nada disso, mas eu costumo chegar em pastores e perguntar para eles: pastor, eu sou um jovem presbítero, o senhor na sua estadia aí, que tem muito mais experiência do que eu, o que o senhor me aconselharia em questão ministerial, em questão de vida? Porque há uma bagagem muito grande. Então, o senso de perca, porque é a mesma coisa que perder um mestre, que pode te dar tanta coisa e ele falar: estou me mudando, e você saber que não tem mais a possibilidade de aprender com ele. Então, fica o senso de uma perca para quem está. Só que para nós que estamos pautados na palavra de Deus, nós temos sim o senso, que foi só um pouquinho de tempo. Daqui a pouco estaremos juntos e veremos e estaremos diante de Deus. Você falou algo aí bastante interessante, né? A questão da convivência com as pessoas, do legado que eles nos deixam, dos conselhos que eles nos deixam. O presbítero, o irmão Fernando Hidalgo, ele aqui nos comentários, né, está pedindo para que eu fale um pouquinho do pastor José Pimentel de Carvalho, que foi, sem sombra de dúvida, uma referência, não só para nós que convivemos com ele aqui de perto, não é? Eu tive o prazer de, por muitos e muitos e muitos anos, conviver com ele, estar dentro da sua casa, mas ele também foi uma referência a nível nacional e até mundial. O pastor Pimentel presidiu a CGADB por mais de 5 vezes e foi um homem que deixou, sem sombra de dúvida, uma história muito grande. E por bondade de Deus, misericórdia de Deus, eu vou fazer esse comentário a pedido aqui do irmão Fernando. Por misericórdia de Deus, eu era capelão no hospital evangélico, não é? E justamente eu atendia o setor da UTI, era o atendente ali no momento de visitação, atendia os pacientes da UTI na condição de capelão, justamente a UTI que o pastor Pimentel ficou internado na ocasião da sua partida. E como capelão nós tínhamos liberdade de entrar a qualquer momento na UTI, fazer o trabalho que nos era cabível fazer. Então todos os dias eu estava lá juntamente com ele. E no momento da sua partida, no momento da sua partida para a eternidade, eu lembro-me perfeitamente que cheguei para trabalhar às 7h30 da manhã e um dos colegas disse: olha, corre lá no teu setor, porque está havendo uma ocorrência com o pastor Pimentel. E quando eu subi, ele já estava, toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, fazendo o trabalho de reanimação. Ele já havia sofrido naquele instante uma parada cardíaca e a equipe estava tentando reanimá-lo, não é? Seu coração estava muito fraquinho, muito fraco, ele até voltou um pouco, não é? Os batimentos retornaram, mas de uma forma muito limitada, muito fraca. E a partir daquele instante eu fiquei ali ao lado dele, enquanto a equipe médica o massageava e cuidava os atendimentos, e tive assim, não sei se posso dizer o privilégio, a oportunidade, mas estava presente nos seus últimos minutos de vida.
E quando o aparelho ali, que mede a batição cardíaca do paciente, começou a falhar, eu estava olhando até o momento que começou aquele apito, aquele segmento de apito único, né? E ali ele se foi. Naquela hora, evidentemente, eu estava ali, as lágrimas começaram a descer, não é? Mas esse homem, pastor Pimentel, na semana que ele faleceu, ele me deixou um conselho. Foi o último conselho que eu recebi do pastor Pimentel. Eu fui até a UTI, onde ele estava, como todos os dias ia. Ele ainda com muito pouca força, mas ainda falando, pegou na minha mão, apertou quanto pôde e disse assim: Gilson, daqui a pouco eu vou embora, mas eu vou te dar um conselho. Continue falando sobre a doutrina pentecostal. Ajude a manter acesa a chama pentecostal. Pregue sobre o poder pentecostal. E dias depois ele foi levado, não é? Mas veja bem, Rogério, o que eu quero chamar a atenção, que homens como o pastor Pimentel e tantos outros, ainda na hora, nos seus últimos dias de vida, o que mais preocupava e lhe chamava a atenção era o cuidado com a obra de Deus, o cuidado com a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, a doutrina pentecostal, o cuidado com os valores espirituais. Enquanto outros hoje se preocupam tanto em adquirir bens, em adquirir riquezas, em adquirir posições, esses homens até na hora da morte nos lembram de falar as verdades das Escrituras. Amados irmãos, que possamos aprender com esses legados que esses homens nos deixaram, irmão Rogério. Você aí também nos dê uma opinião, diga alguma coisa, pessoas com quem você conviveu, não é? E que de repente lhe proporcionou uma experiência, compartilhe conosco a sua experiência. De fato, pastor, são experiências assim que nos levam a refletir muito, e para quem a passou, é um sentimento de muita saudade, né? Eu até no começo abri a Bíblia aqui em 2 Timóteo, e dentro deste assunto, dentro do viés que a gente está andando, Paulo faz o mesmo com Timóteo. Paulo, no finalzinho lá, ele passa, entrou, pega os livros, a capa, corre para cá. Mas só que depois, no versículo 15, lá do capítulo 4, ele vai dizer assim, tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu. Ele vai aconselhando Timóteo acerca das heresias, mas nos últimos momentos que ele escreve a carta. Ele já estava nos últimos suspiros. Então, a convicção desses homens precisa nos inspirar. Eu tô lendo um livro agora, essa semana eu comecei, e falando exatamente sobre o movimento pentecostal. E logo nas primeiras linhas que eu estava lendo, disse assim: nós que cremos no movimento pentecostal, precisamos saber de onde viemos. E precisamos saber que nós somos um reflexo de Atos 2. É verdade, sem sombra de dúvida. Aí a análise disso tudo, ainda dentro desse viés e aproveitando, a gente observa o seguinte: qual foi o ápice de Atos 2? Foi o batismo no Espírito Santo? Foi a mensagem do Evangelho, sim, a salvação das almas. Então, dentro desse roteiro que a gente está correndo, de um sentido que parece até perca, mas na verdade é ganho, e que não é nos subtrair, mas nos acrescentar a fé, qual é os benefícios que nós estamos extraindo para nós, nessa geração, para que nós adquirimos deles, que já foram descansar com o Senhor e daqui a pouco nos encontraremos? Quais são as lições que nós vamos tirar para cada momento da nossa vida e vamos aplicar? Porque é uma devassidão de lições. É verdade. Um histórico assim que nos deixa impressionado. Quais lições? Essa passagem de Paulo se despedindo, não é, em 2 Timóteo,
aí no final da carta de 2 Timóteo, a sua despedida, e dando conselhos a Timóteo, mas ela também nos chama a atenção porque Paulo partindo, né, ele estava ali dizendo, olha, o momento da minha partida já é chegado, já estou sendo oferecido ao Senhor. Lhe traz à tona, lhe traz à lembrança a sua convivência com vários tipos de pessoas, sim, das quais, no momento da sua partida, ele se lembra. E ele começa a lembrar-se de pessoas que lhe causaram tantos bens, que estiveram junto com ele. Ele fala, não é, de homens que lhes foram fiéis, chama estes homens de fiéis companheiros. Tíquico é um deles, não é? Chega a dizer, Lucas só ficou comigo, só Lucas está comigo, não é? E outros nomes que ele citou. Ele lembrou-se do fato que aconteceu na vida dele, de Barnabé, de João Marcos, dizendo, João Marcos é útil, apesar do que aconteceu lá atrás, não é? Mas é um rapaz útil que pode contribuir e muito com a obra de Deus, e como de fato contribuiu bastante, e enfim. Mas Paulo também lembra-se de pessoas que lhe abandonaram, sim, pessoas que ao longo da sua trajetória lhe causaram males. Dentre eles, ele chega a citar aí Alexandre e Himeneu, não é? Ao ponto de dizer que esses homens só lhe causou transtorno, só lhe causou males. Então, amados, nós temos que ter uma certa convivência com a nossa liderança, a ponto de proporcionarmos momentos agradáveis, que possamos ser lembrados por coisas boas. Como é que você vai ser lembrado dentro da sua casa, no seio da sua família, no convívio da sua igreja? Qual a lembrança que você deixará? A lembrança de Lucas, de Tíquico e Epafrodito, de tantos outros que causaram boas recordações a Paulo, ou a lembrança de Alexandre, de Himeneu e de tantos outros? O que é que nós estamos deixando de legado e qual é a história que nós estamos construindo para nós, não é? Para nós. E dentro disso, o que nos vem à lembrança, nós já cantamos Saudosa Lembrança, mas tem uma outra canção também que eu gostaria de compartilhar com vocês e ter a participação de vocês cantando conosco, essa canção antiga, mas que nos fala muito forte, que fala de uma forma muito intensa no nosso coração. Que saudades nos traz a lembrança daqueles que já partiram para Deus. As saudades de José Pimentel de Carvalho, saudades de Sebastião Rodrigues de Souza, pastor da Assembleia de Deus em Cuiabá, mais de 45 anos, deixou um grande legado naquele estado e até mesmo na CGADB, na nossa convenção geral, e muitos outros, legado, a saudade que nos deixou Subslande, Farago de Andrade, Manuel Caetano e tantos outros que já partiram. Que saudades nos traz a lembrança? Cante conosco. Que saudade que nos traz a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha
minha mãe. Lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei o meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Amém? Essa é a nossa esperança. Há uma outra canção antiga que diz assim: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá, não é? Essa é a nossa esperança e por isso nós estamos lutando para chegar aonde estes homens chegaram e, querendo Deus, nós nos esforçando. Jesus disse às igrejas da Ásia, uma delas, falando assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos manter a nossa vida de fidelidade, servir a Jesus todos os dias, seguir os exemplos que estes homens e mulheres de Deus nos deixaram. Vamos seguir estes exemplos, porque se eles chegaram lá, nós também chegaremos. E oxalá, oxalá, que tenhamos uma passagem, quando chegar a nossa vez, semelhante à do pastor Caetano, que foi tão linda, não é? Comentada, avisada pelo Senhor, que todos nós possamos, de fato, sermos abençoados na nossa vida e na nossa morte também. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, e o meu desejo é que o Senhor me conceda a oportunidade de, se não chegar a ser arrebatado no arrebatamento, se eu tiver que partir antes, se prover ao Senhor me recolher antes, o meu desejo é de que eu parta desta vida no púlpito da igreja, diante do povo, para que todos saibam que a gente procurou ter uma vida digna na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração, o Rogério vai orar conosco, e fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, não é? Domingo, 19 horas, estaremos de volta aqui, ou podemos até fazer um pouquinho antes, Rogério, 18h30, mais uma live. Estamos ainda
suspensos pela nossa prefeitura e pelo governo estadual de realizar cultos presenciais. Ainda não podemos, o decreto se estende até o dia 15, mas estaremos aqui para a transmissão de mais uma live, uma palavra de Deus ao teu coração, domingo, 18h30, certo? Mais uma live da Assembleia de Deus aqui em Quatro Barras. Ora conosco e ora por nós, irmão Rogério. Tá bom, pastor, antes de eu orar, só aproveitando, talvez você que está nos vendo aí, e tem no coração um desejo imenso de contribuir na obra do Senhor. Eu não posso deixar de falar disso. Estamos aí em um período de crise, mas tudo nas outras áreas da vida segue a normalidade, né? Então, você que tem um desejo de abençoar a obra de Deus, a obra de missões, a obra com dízimos e ofertas avulsas, está aí no teu monitor, você pode fazer uma transferência bancária, um depósito, enfim. E para você que queira também, tem os contatos aí na página da igreja, você pode entrar em contato aqui com a igreja pelo Messenger, tem ali o número de telefone daqui da sede, e eu tenho por certo que será muito bem atendido, e ainda mais, Deus irá retribuir na tua vida de forma profética 100 vezes mais, porque eu creio nisso e eu profetizo essa bênção sobre tua vida. Podemos orar, pastor? Então vamos orar. Já nesse momento orando por você. Vamos orar? Amado e querido Deus. Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Deus, sabemos que no nosso coração ainda há saudade de muitos que já se foram. É verdade, Senhor. Mas Deus, uma coisa nos consola, que em breve nos encontraremos contigo e com eles também, Senhor, nessa eternidade que nos espera. Então, Deus, a cada um, Senhor, que vê esta live, participa dela, seja, Deus, alcançado pela tua poderosa mão, guardado pela tua mão, livrado, livre, ó Deus, de todos os laços, de todos os perigos do inferno. Mas, Deus, eu também peço sobre a nossa nação, sobre o nosso país, que a tua mão de misericórdia esteja estendida, e o Senhor, ó Deus, que como soprou o vento e abriu o mar vermelho, sopre o vento sobre a nossa nação e leve embora este mal da terra, porque, Deus, a saúde pertence ao Senhor, pois o Senhor é o Deus que pode curar o coração, mas também o corpo do povo. Então, Deus, em o nome do Senhor Jesus, continue nos preparando, ó Deus, para o grande dia do arrebatamento, seja ele, ó Deus, individual, ou seja ele, ó Deus, comunitário, mas que nós estejamos sempre com uma chama acesa dentro de nós, porque somos sim pentecostais, e o nosso desejo é estar contigo na eternidade. Abençoa o teu povo, Jesus, pelo poder da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus.